Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Versão fácil de ler. Os dons espirituais para ajudar a igreja a crescer na fé. Procurem ter amor e façam todo o possível para ter os dons do Espírito, especialmente o dom de profetizar. Pois aquele que fala em outras línguas, fala a Deus, e não para as pessoas, porque ninguém o entende. Ele fala coisas secretas por meio do Espírito. Mas quem profetiza, fala para as pessoas, para dar força, coragem e conforto a elas. Quem fala em outras línguas, só fortalece a si mesmo. Mas quem profetiza, fortalece a igreja toda. Gostaria que todos vocês tivessem o dom de falar em outras línguas, mas gostaria mais que vocês tivessem o dom de profetizar. Quem profetiza é mais importante do que aquele que fala em outras línguas, a não ser que haja alguém que possa interpretar o que ele diz. Nesse caso, a igreja será fortalecida. Irmãos, vai ajudar a vocês se eu for visitá-los, falando em outras línguas? Não. Só ajudarei se levar a vocês alguma revelação, algum conhecimento, alguma profecia ou algum ensino. O mesmo acontece com objetos sem vida que produzem som, como a flauta ou a harpa. Se não houver distinção nos sons que fazem, como alguém poderá saber o que está sendo tocado? E se a trombeta não produzir o som certo, como os soldados saberão que devem se preparar para a batalha? Acontece o mesmo também com vocês. As palavras que falam com o uso de línguas têm que ser claras. Se vocês não falam com clareza, ninguém entenderá o que estão dizendo, pois estarão falando para o ar. Sem dúvida, há muitos tipos de línguas no mundo, mas todas têm significado. Portanto, se eu não entender a língua em que alguém está falando comigo, serei como um estrangeiro para ele, e ele para mim. O mesmo se aplica a vocês. Desde que desejam os dons espirituais, procurem progredir neles, para o fortalecimento da igreja. Portanto, quem falar em outras línguas, deve orar para que também possa interpretá-la. Pois se eu orar em outra língua, meu espírito de fato ora, mas a minha mente não ganha nada. O que devo fazer então? Vou orar com o espírito, mas também orarei com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se você louvar a Deus apenas com o espírito, como pode uma pessoa que esteja ali somente escutando dizer amém à sua oração de agradecimento? Ela não entende o que você está dizendo. Vocês podem muito bem estar agradecendo a Deus, mas a outra pessoa não é fortalecida. Agradeço a Deus, porque eu falo em outras línguas, mais do que todos vocês. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro falar 5 palavras que eu entenda, para ensinar também os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não pensem como crianças. Na maldade, sim, sejam crianças. Mas no modo de pensar, sejam adultos. Como dizem as Escrituras: falarei a este povo usando homens que falam outras línguas, e usando lábios de estrangeiros. E nem assim este povo me obedecerá, diz o Senhor. Portanto, o dom de falar em outras línguas serve de sinal para os que não acreditam em Cristo, e não os que acreditam. Mas a profecia é para aqueles que acreditam em Cristo, e não para aqueles que não acreditam.
Imagine toda a igreja reunida e todos falando em outras línguas. Se chegarem algumas pessoas que não tenham entendimento ou que não acreditem em Cristo, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar alguém que não tem entendimento ou que não acredite em Cristo, o seu pecado lhe será revelado. Ele será julgado por tudo aquilo que ouvir. As coisas secretas do seu coração serão reveladas, e ele vai ajoelhar e adorar a Deus. Ele dirá: Deus realmente está com vocês. Então, irmãos, o que devemos fazer? Quando vocês se reunirem, um tem um hino, outro tem alguma coisa para ensinar, outro traz uma revelação de Deus, outro fala em outra língua, e outro ainda interpreta essa língua. Devemos fazer tudo para fortalecer a igreja. Quando se fala em outra língua, apenas 2, ou quando muito 3 pessoas devem falar, e que falem uma de cada vez. Deve haver também uma outra pessoa que interprete o que está sendo falado. Mas se não houver quem possa interpretar, é melhor que não se fale em outras línguas na reunião da igreja. Que cada um fale para si mesmo e para Deus. Tratando-se de profetas, somente 2 ou 3 devem falar. Os outros devem julgar o que eles dizem. Se uma pessoa que está sentada recebe uma mensagem de Deus, aquele que está falando deve parar. Vocês todos podem profetizar, mas um de cada vez. Deste modo, todos podem aprender e ser encorajados. Os espíritos dos profetas estão sob o controle do próprio profeta, porque Deus não traz confusão, mas sim paz. Como em todas as igrejas do povo de Deus, as mulheres aí devem ficar caladas nas reuniões da igreja. Não lhes é permitido falar, mas devem ser submissas, assim como a lei de Moisés ensina. Se houver alguma coisa que elas queiram falar, deve perguntar a seus maridos em casa. Pois para a mulher é vergonhoso falar na reunião da igreja. Por acaso, a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Será que vocês são os únicos que a receberam? Se alguém se considera profeta ou tem o dom espiritual, deve reconhecer que eu estou escrevendo para vocês um mandamento do Senhor. E se alguém não reconhecer isto, também não será reconhecido. Por isso, meus irmãos, vocês devem esforçar para ter o dom de profetizar, mas não proíbam que falem em outras línguas, que tudo seja feito de maneira decente e ordenada. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.